Boa noite. Que Deus possa nos abençoar hoje. A gente está continuando a nossa série de mensagens sobre guerras invisíveis, essa batalha espiritual que o cristão vive. A gente deu uma introdução há 2 semanas atrás, falando que nós temos 3 inimigos que a gente luta contra. Seria o mundo, esse sistema governado pelo pecado, pelo mal, o próprio Satanás, o nosso adversário, e a nossa carne, a nossa velha natureza, o nosso homem com desejos contrários a Deus, que luta todos os dias contra a gente. Temos uma batalha ao nosso redor, uma batalha contra nós e uma batalha dentro de nós. E domingo passado o pastor Odair enfatizou que existem 2 naturezas que vivem dentro do cristão. Um velho homem que precisa cada dia ser deixado de lado, crucificado. Eu preciso ignorar aquilo que ele me propõe para viver aquilo que Cristo me oferece por meio de uma nova vida, do novo homem. E a gente está nessa batalha. Então o capítulo 7 de Romanos, que foi usado domingo passado, ele nos deixa em angústia, porque a gente se identifica muito com aquela expressão de Paulo dizendo: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. E a gente fica nesse duelo todos os dias, lutando contra aquilo que existe dentro de nós. Então, hoje eu quero convidar você a meditar comigo em Romanos capítulo 8. E aqui nós vamos ver alguns princípios de Deus para nos ajudar a cada dia nos livrarmos de nós mesmos. Como ser livre de mim é o tema da mensagem de hoje. Mike, você vai precisar mudar aí que a rede não está boa para transferir os slides, tá? Então, conforme eu vou falando, você vai mudando. Então, nós temos uma guerra dentro de nós, uma velha natureza. Alguém que está ali, a cada dia, cultivando pensamentos, desejos, vontades, propostas e coisas que são anteriores àquele meu encontro com Cristo. Isso vai perpetuar-se até a minha morte, infelizmente. Infelizmente, eu sempre vou ter esse duelo dentro de mim. Eu preciso da ajuda de Deus a cada dia para conseguir vencer isso. E ao terminar o culto da semana passada, muitos ficaram naquele dilema: então quer dizer que é assim? Então a gente é isso e ponto? Não tem uma esperança? Será que a gente não consegue vencer o pecado? Será que a gente vai ficar nesse duelo sempre perdendo? Não. Existe uma boa notícia para você. Deus tem um plano. Você já viu semana passada alguns meios pelos quais a gente pode vencer esses desejos que nós temos lutando contra a gente, dentro da gente. E hoje, em Romanos capítulo 8, a gente vai ver alguns princípios que o Espírito Santo quer nos ajudar, para que você não viva uma vida de escravo, pois você é filho. Deus libertou você. Deus libertou a minha vida. Nós não estamos mais debaixo de um jugo do pecado, de um jugo de Satanás, mas infelizmente muitos vivem como se continuassem debaixo dessa escravidão e debaixo desse jugo. São filhos, mas estão vivendo como escravos. São pessoas que têm a oportunidade de viver uma vida muito acima do padrão e estão vivendo abaixo daquilo que Deus deseja para eles. São pessoas que são filhos, que têm um poder diferenciado, têm escolhas que os outros que não têm a Cristo não têm, mas continuam vivendo como filho pródigo, lá e comendo lavagem dos porcos, e se limitando a viver uma vida abaixo, muito abaixo da vontade de Deus. Então eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Espírito Santo, estamos aqui essa noite e clamamos, Deus, pela Tua presença, clamamos, Deus, pela Tua revelação. Estamos, Deus, meditando sobre essas batalhas que existem. E nós queremos, Deus, ser vitoriosos, Deus, nessa guerra que há dentro de nós, essa guerra que há contra nós. E queremos, em nome de Jesus, Pai, que a guerra ao nosso redor também seja vencida pelo poder do Senhor, pela fé que há em Jesus. Queremos que, Deus, a vida da Tua igreja como um todo, Deus, no Brasil, no mundo, aqui em nossa comunidade, Pai, seja restaurada, Deus, em sua consciência, Deus, de filhos do Senhor. De uma igreja santa, pura, imaculada, que foi chamada, Deus, para viver acima, Deus, de uma vida de escravo, Deus. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos dos nossos desejos, não somos mais escravos, Deus, de uma vida medíocre. E clamamos, Espírito Santo, para que a Tua ajuda venha sobre nós, o Teu poder nos revista e a gente possa entender que existe sim uma saída, uma alternativa para viver o mais parecido possível com Cristo Jesus. Pedimos a Tua bênção, repreendemos toda distração, toda interferência maligna nesse instante, que a Tua voz seja ouvida com clareza em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler o capítulo 8 de Romanos. Eu peço a sua atenção, ele está na tela. É um capítulo maravilhoso.
Diferente do capítulo 7 de Romanos, onde há aquela expressão de angústia, aqui é como se fosse um Pentecostes em Romanos, onde o Espírito de Deus é exaltado e o mover dele na nossa vida é demonstrado, dando a gente uma esperança de que a gente pode ter uma vida muito, muito acima da média que temos vivido. Então vamos lá. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, e eu recebo esse poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho, em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que estão sob o controle da sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana ou pela carne. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça, ou porque vocês foram aceitos por Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede, pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem juntamente com as suas más obras por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torna escravos medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, termo aramaico para pai, pai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência ou corrupção, em que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós, como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção ou libertação dos nossos corpos. Somos salvos por essa esperança. Esperar quer dizer esperar ansiosamente, conseguir algo que ainda não temos. Quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar.
O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece ou que sonda todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e Ele também os predestinou. E aos que predestinou, Ele também chamou, não somente chamou, como também justificou, ou os aceitou, e aos que justificou também glorificou. Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto essas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará, e de graça, todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa, e agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Então quem pode nos separar do amor de Deus, de Cristo? Quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou a própria morte? Como está escrito: mas o fato é que por sermos fiéis ao Senhor estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e nem potestades, nem o presente, nem o futuro. E nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é um texto longo, mas é um capítulo glorioso. É um capítulo que fala da nossa realidade como filhos, daquilo que a gente experimenta com a presença do Espírito Santo à nossa disposição, caminhando conosco dia a dia. Nós não estamos mais debaixo daquele jugo onde não temos escolha, nós temos um companheiro que vai nos ajudar nessa jornada. Mas só que infelizmente, apesar do cristão ter à sua disposição armas, princípios, recursos, para viver uma vida muito melhor do que ele vive no geral, a gente escolhe não lutar contra o pecado, não lutar contra a velha natureza, a gente baixa a guarda, e por baixar a guarda se conformar a uma vida abaixo do padrão de Deus, uma vida de escravo e não de filho. Uma vida onde eu permito que o pecado continue contaminando a minha vida, continue me colocando debaixo de um jugo de sofrimento, de angústia e de algumas coisas que eu não preciso viver. Então tem aí na sua folhinha, você pode pegar na sua cadeira, 7 armas de autodestruição. Que a gente, por não viver uma vida segundo o Espírito, segundo a direção de Deus, a gente acaba se submetendo a um padrão. A quem? Abaixo da linha que Deus tem para a nossa vida. Deus quer que a gente viva acima, e a gente vive abaixo disso, e isso vai nos autodestruindo. E por viver uma vida cristã, onde a gente pode vencer o pecado, pode vencer a nossa velha natureza, pode deixar de praticar coisas que ofendem a Deus, machucam a minha vida, entristecem pessoas ao meu redor, me fazem viver de forma limitada, esse conjunto de coisas vão produzir certas ações de destruição na minha vida. E quando eu escolho viver uma vida deliberada, pecando, ou uma vida deliberada sem usufruir da liberdade que é em Cristo para mim, eu me submeto a algumas coisas que com certeza vão me fazer mal. A primeira coisa é a vergonha. Vergonha destrói minha felicidade. Quando eu não entendo alguns princípios do perdão de Deus, da justificação de Deus, e continuo vivendo uma vida escravizada ao pecado, mesmo já estando livre, a vergonha, a culpa é algo que vai estar sobre mim. Isso vai me fazer viver uma vida depressiva, angustiada, uma vida que eu vou ter ali vergonha, vou ter vergonha de Deus, vou ter vergonha de mim, vou ter vergonha das pessoas, e eu preciso sair desse ciclo de autodestruição. Quando eu vou alimentando na minha vida pensamentos descontrolados, isso pode arruinar a minha vida. Pensamentos descontrolados arruinam a minha vida. Então, se eu vou vivendo uma vida que não entende que em Cristo não há condenação e que eu posso viver essa vida livre, eu vivo uma vida de vergonha e culpa.
Se eu não entendo que eu tenho a mente de Cristo, eu vou viver uma vida com pensamentos descontrolados, isso vai arruinar a minha vida, pois os pensamentos vão gerar emoções, que vão gerar atitudes, que vão criar hábitos na minha vida. E se eles não estão alinhados com aquilo que Deus intenciona, hábitos ruins vão ser feitos e vão destruir a minha vida. C. Compulsões podem desfazer minha credibilidade. Quando o pecado vai se enraizando, ele vai virando uma compulsão, um hábito. E isso pode destruir completamente a minha credibilidade, aquilo que eu fui construindo ao longo de anos. Seja na sua profissão, seja na sua família, seja no seu ministério. Então, eu saio sempre perdendo quando eu dou espaço para que o pecado se crie na minha vida, aonde Deus já disse que eu posso ser livre. D. Medo. O medo limitará meu potencial e impedirá o melhor de Deus. Quando eu vivo essa vida suja, enrolada, o medo ele vai ser uma consequência. Porque eu vou ter medo de ser uma testemunha de Cristo, porque, e se souberem aquilo que eu tenho feito? Eu vou ter medo, porque eu não vou saber se Deus vai me usar ou não. Eu vou ter medo de ir lá ajudar uma pessoa que está possessa por demônios, porque vai que ele conta os meus pecados. Já viu gente com medo? Alguém cai endemoniado, sai meia dúzia ali de perto, vai que ele me dedura. Então o pessoal tem medo. E essa vida de medo vai limitar o seu potencial, vai impedir o melhor de Deus, você vai se afastar cada vez mais. E quando esse ciclo se inicia, vergonha, pensamentos descontrolados, compulsão, medo, você vai perdendo a esperança. Então a desesperança fará com que eu desista cedo demais. Então eu vou perdendo a esperança de viver uma vida de vitória. Eu vou perdendo a esperança de ser alguém usado por Deus. Eu vou perder a esperança de viver uma vida livre, uma vida leve. E tudo isso vai me autodestruindo. F. Eu vou alimentar uma amargura dentro de mim. A amargura será um veneno que me corroerá por dentro. Eu vou ficar amargurado contra mim, amargurado contra as pessoas, amargurado contra Deus, amargurado contra a dificuldade de fazer tudo sozinho, não conseguir vencer. E por fim, a insegurança me levará a fazer coisas tolas. Eu vou me tornar uma pessoa insegura, eu vou me tornar uma pessoa que não tem certeza da sua identidade em Cristo. Eu vou, ora estar bem, ora estar mal, eu não vou conseguir seguir um caminho firme e reto, porque o pecado ele vai acumulando coisas na minha vida que Deus não deseja, que Deus permitiu por meio de Cristo e da sua cruz, que essas coisas não façam mais parte da minha vida, pois eu não luto contra a minha velha natureza sozinho. Apesar de ter dentro de mim duas naturezas, uma velha e uma nova, aquela que eu alimentar mais vai ser a que vai vencer. Então, eu aprendendo a alimentar mais essa natureza nova e a ser conduzido pelo Espírito, eu vou conseguir vencer a vergonha, os pensamentos descontrolados, as compulsões, o medo, a desesperança, a amargura, a insegurança, e vou viver uma vida que realmente vai agradar a Deus e abençoar as pessoas e me fazer leve. Deus quer que você tenha uma vida leve, uma vida liberta, uma vida que você vai conseguir vencer guerras dentro de você. Então, a palavra de Deus tem alguns hábitos que podem te ajudar a fazer melhores escolhas e vencer essa guerra que há dentro de você. E não ficar naquele dilema. Quando Paulo escreveu Romanos, ele não escreveu em capítulos. Então ele não estava fazendo um capítulo, só o 7 que eu vou falar aqui, só da nossa miserabilidade. E parou por ali. Outro dia ele voltou e escreveu o capítulo 8. Ele escreveu uma carta contínua. Ele começa falando no capítulo 6, olha, vocês foram libertos da escravidão do pecado, o pecado não domina mais vocês, mas vai ter um dilema dentro de vocês que diz que vocês querem fazer uma coisa, mas acabam fazendo outra, e ele continua, mas olha, isso pode ser vencido pelo poder do Espírito que habita em vocês não precisam se submeter a isso. O problema é que a gente compartimentaliza as coisas e acha, olha, não, isso aqui é o retrato da minha vida, e é nisso aqui que eu vou ficar. Quando ele escreveu uma coisa contínua. Do começo ao fim ele vai seguindo um raciocínio, ele não para e depois volta com outra proposta. Ele está falando, olha, vocês foram livres, no capítulo 6, mas há uma dificuldade porque há duas naturezas dentro de vocês vão se sentir frustrados muitas vezes, mas não parem aí, continuem, porque o Espírito de Deus está com vocês e Ele é o auxiliador, Ele é o consolador, Ele é teu ajudador que vai te dar poder para viver uma vida que você merece viver nessa terra por meio de Jesus. E esses princípios que Ele quer nos ensinar. Então a palavra de Deus vai trazer alguns hábitos que a gente pode entender, como a gente pode ser livre de nós mesmos, como ser livre de mim. Então o primeiro hábito que eu preciso cultivar na minha vida,
Lembrarei diariamente do que Jesus fez por mim. É o primeiro ponto. Lembrarei quando? Diariamente, porque a gente esquece. A gente esquece aquilo que Cristo fez. Portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Com isso declarou o quê? O fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Cristo quebrou aquele jugo que estava sobre a minha vida, aquele peso, aquelas correntes, aquelas amarras. Cristo lá na cruz, diante de Deus, Ele pagou o preço daquilo que a gente devia para o Pai. Ele fez assim, olha, a dívida que eles tinham foi quitada. A justiça que eu apresentei diante do Pai, eu transferi para eles, eu tornei eles justos. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê a obra que Ele fez. Ele olha, lá o Marcos. O Marcos não é mais aquele ser humano, aquele homem que tinha suas limitações, os seus pecados. Ele é alguém que foi livre por Jesus, o passado dele foi apagado, o presente foi apagado, o futuro foi apagado. Eu vejo Jesus nele, justificado. Eu vejo ali Cristo se manifestando por meio dele. Eu vejo ali uma nova vida nele. Eu vejo o Espírito nele. E quanto mais a gente medita em quem nós somos, que somos filhos, somos libertos, nós somos justificados, nós somos justos, mais essas características e esses benefícios da obra de Cristo se manifestam na nossa vida. Porque eu vou me apropriando disso pela fé. Eu vou permitindo que a nova natureza, a nova vida que há em mim, o novo homem que há dentro de mim, ele se manifeste. Mas quanto mais eu fico enfatizando e olhando para as limitações do velho homem, ai que miserável que eu sou, ai que pecadorzinho que eu sou, eu não consigo vencer, ai em mim só tem coisas que não prestam, eu sou tão ruim, eu fico olhando uma imagem distorcida. Naquilo que eu ficar concentrando a minha maior atenção, é que eu terei a maior manifestação de resultados. Então se eu passo a maior parte do tempo olhando para a minha velha natureza, para o meu velho homem, dizendo o quão limitado eu sou, o quão pecador eu sou, o quão sem jeito eu sou, eu vou ficar nesse ciclo preso naquilo, porque eu vou perder a esperança. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho naquilo que Ele me transformou, quando eu percebo que eu fui feito nova criatura, que as coisas velhas já passaram, quando eu começo a enfatizar que eu sou filho de Deus, que eu fui justificado em Cristo, que a justiça de Deus está na minha vida, o poder do Espírito habita em mim, mais essa presença dEle, mais essa identidade de filho, ela vai se manifestar através de mim. Porque eu começo a permitir que o Espírito pela fé faça a obra da minha vida, controle a minha vida, guie a minha vida. E eu vou ter a fé, eu vou ter a esperança para viver aquilo que Ele quer que eu viva. Porque eu não vou vencer por esforço próprio, eu vou vencer por fé na obra de Jesus. Quanto mais eu olho para Jesus, é de Jesus que vem o meu poder, é de Jesus que vem a minha capacidade. Eu fui feito nova criatura, eu sou justo diante de Deus. Eu vou viver como um justo diante de Deus. Eu vou fazer as boas obras que Ele me chamou para fazer. Quanto mais eu enfatizo a minha identidade em Cristo, mais essa identidade se manifesta e eu consigo viver isso. E menos eu vou ficando amarrado e preso em coisas que me limitavam e me afastavam de Deus e desagradavam a Deus. Então eu preciso lembrar. E quando eu lembro disso, eu sei que aquilo que eu fiz no passado já foi apagado na cruz. Quando eu lembro disso, eu sei que mesmo os vacilos que eu tive durante o dia de hoje, foi apagado pelo sangue de Jesus também. E eu sei que os vacilos de amanhã também. Mas eu sei que eu sou uma nova criatura em Cristo, que fui chamado para viver muito acima disso. Porque o pecado, quando acontecer, vai ser um acidente. Não vai ser algo premeditado, algo escolhido, algo que eu vou escolher fazer e viver. Porque se isso passa pela minha cabeça, não, eu fui salvo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, eu sou justo, então eu posso viver de qualquer jeito. Eu não sou filho, eu sou escravo. Eu não fui salvo. Pois essa mentalidade não pertence a ninguém que foi salvo. Aquele que é filho de Deus quer agradar o seu Pai. E ele sabe que o pecado não agrada a Deus. Então, se eu acho que a graça, a libertação da condenação, me dá liberdade para viver uma vida que desagrada a Deus, na realidade eu não sou filho de Deus. O Espírito de Deus não habita em mim. Ponto 2, segundo hábito. Pedirei ao Espírito Santo que me dê melhores pensamentos. Pedirei ao Espírito Santo que me dê melhores pensamentos. A palavra fala assim do versículo 5 ao 8.
Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Por que tem tanta gente sem paz? Sem a manifestação da vida de Deus. Porque os seus pensamentos ficam descontrolados. A mentalidade humana predomina. E eu só consigo ter uma mente segundo a mentalidade do Espírito, segundo a mente de Cristo, se eu alimentar isso. Se eu permitir que as portas de entrada, que são os meus olhos, os meus ouvidos, deem acesso a isso. A palavra de Deus, louvores de Deus, oração, comunhão, tempo com os irmãos. E eu preciso recorrer ao Espírito Santo a cada momento. Purifica meus pensamentos, que eu possa pensar em tudo aquilo que é bom, justo, agradável, elogiável. Que a minha mente seja uma mente que seja repleta de bons pensamentos, porque a nossa batalha real está aqui. Antes dela se tornar uma atitude, aqui eu já justifiquei o meu erro, aqui eu já premeditei ele, aqui eu já dei ali as minhas desculpas, aqui eu já fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer, para daí sim, aquilo virar uma atitude. Então eu preciso pedir: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, você está comigo a cada momento. Você é o meu auxiliador, você é aquele que me ajuda, você é aquele que me fortalece, você é aquele que habita em mim, você é aquele que aponta para Cristo, você é aquele que vai me sustentar. E eu preciso receber do Senhor melhores pensamentos, porque os pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos de Deus. Toca assim na sua testa e diz assim: Espírito Santo, me dê melhores pensamentos. Todo pensamento que me leva à escravidão, que me leva a me afastar do Senhor, a entristecer o teu Espírito, eu rejeito, eu levo cativo a obediência de Cristo, em nome de Jesus. O terceiro princípio, escreve aí na sua folhinha: reconhecerei que tenho uma nova capacidade de dizer não. O escravo, ele não pode dizer não para o seu senhor. Ele é obrigado a obedecer o seu senhor. Quando Cristo nos liberta, nós temos a escolha. Nós podemos dizer não, nós podemos dizer basta, nós podemos dizer aqui não. Isso não continua, isso não se perpetua. Há dentro de mim, sim, uma capacidade de escolher aquilo que é certo, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Eu não sou mais escravo. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Portanto, irmãos, vocês não são obrigados a fazer o que a natureza humana lhes pede. Cristo deu a cada um de nós a oportunidade de escolher agradar a Ele ou desagradá-lo. Sem Cristo, sem o Espírito Santo, nenhuma pessoa consegue. Aí fora as pessoas são escravas do pecado, elas não conseguem dizer não, elas não conseguem escolher entre o bem e o mal, elas sempre vão optar pelo mal, pois elas ainda estão nesse caminho. Aquilo ainda escraviza as suas vidas. Mas em Cristo há a oportunidade de a cada dia a gente escolher Deus. Tem aquela música do Thales, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. É uma música linda aquela. Então eu tenho essa capacidade, você tem essa capacidade, nós não somos obrigados. Mas mesmo que você esteja se sentindo num momento de dificuldade, num momento onde você parece que não consegue vencer, você está com medo de ir adiante, você não sabe se vai conseguir vencer os seus desejos, as suas vontades. Ponto 4, você pode direcionar os pensamentos para Deus sempre que tiver medo. Você que luta contra algum vício, alguma compulsão, e passa por momentos onde você está naquela fissura, está naquele momento, não sabe se vai conseguir superar aquilo, você está com medo de arruinar tudo. Já viu uma criança com medo? Qual é a primeira coisa que a criança com medo faz? O Daniel diz: paiê! Primeira coisa, mãe! Ele sabe a quem recorrer.
É um instinto, é natural. Então direcione seus pensamentos a Deus sempre que você tiver medo, sempre que alguma dúvida bater e você se sinta naquela insegurança de se vai conseguir vencer ou não, se você vai conseguir superar aquilo ou não, se aquilo vai ser uma escolha que você vai ser vitorioso ou não, você recorre: Deus, me ajuda. Todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e assim não devemos ser como escravos medrosos e servis. Eu não preciso deixar o medo de cair me assombrar. Eu posso recorrer a Deus que vai me sustentar nessas horas de angústia. 5. Meu foco se concentrará no longo prazo e não no curto prazo. Então nós temos um ideal. O nosso ideal é a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Mas isso não vai ser automático. Eu não vou vencer tudo de uma vez só. Eu vou cair, levantar, vou cair, levantar, vou cair, levantar. Vou cair todo dia, vou cair uma vez na semana, vou cair uma vez no mês, vou cair uma vez a cada 6 meses, vou indo. E vou tendo uma mentalidade de longo prazo. Que a cada dia eu vou permitindo que Deus me fortaleça. É algo que não é imediato, é algo que não é instantâneo, não é algo que no final do culto você vem aqui na frente, a gente ora por você e você vai sair daqui uma pessoa 100% vitoriosa em tudo. Não é assim que funciona. É um caminhar contínuo, de longo prazo, e aonde algumas coisas eu vou usufruir na glória. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele aguarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo o que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Existem coisas que é para agora, 100% agora. Existem coisas que é parcialmente para agora. E existem coisas que é só para a eternidade. A libertação plena da velha natureza é na eternidade. Então essa guerra vai ser todo dia. E mesmo nos dias onde eu caí, eu posso me levantar crendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não muda a minha posição como filho de Deus, mas eu posso pedir perdão, receber a purificação dos pecados e continuar, porque amanhã Deus vai me dar graça para ser mais forte, e assim eu vou progredindo. E aqui nós estamos todos na mesma condição. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos possuímos duas naturezas. Aqueles que estão em Cristo. Todos estamos nessa batalha. Nós temos a obrigação de um auxiliar o outro, um ajudar o outro a compartilhar as suas lutas, para que a gente a cada dia possa ser vitorioso e chegar no fim do dia e dizer: Deus, obrigado, porque hoje foi um dia onde eu consegui te agradar mais do que eu agradei ontem. Espero que amanhã eu agrade mais ainda, e assim por diante. Algo de longo prazo. Não permita que hábitos se enraizem na sua vida e te afastem de Deus, entristeçam o Espírito Santo, limitem o seu potencial, prejudiquem a sua consciência, a sua vida, pois não vale a pena. 6. Falarei a mim mesmo que Deus é bom, e sempre, que Deus é bom sempre, está no controle de tudo. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus, estivermos nos ajustando aos planos dEle. Mesmo quando você comete decisões erradas, mesmo quando você faz escolhas ruins, mesmo quando você cede à sua velha natureza, Deus não desperdiça tudo isso. Deus de alguma forma usa esse sofrimento, essa dor, essa desobediência para te ensinar algumas lições, para mostrar que aquilo não vale a pena, mas também para te ajudar a superar aquilo e lá na frente ajudar pessoas que passam pela mesma situação que você passou. De alguma forma, a graça e a misericórdia dele vão te ajudar a superar e a usar aquilo ali para a glória do nome dele. Tem coisas que não são da vontade de Deus. Deus não quer que a gente faça certas coisas, mas mesmo se a gente fizer, que Ele permitir que a gente faça, a gente se arrepende, a gente volta para Ele, Deus vai usar aquilo que aconteceu para que Ele seja glorificado e pessoas sejam abençoadas de alguma forma. Apesar de todo o sofrimento e dano que nós causamos a nós e a algumas pessoas, Deus tem seu jeito maravilhoso de pegar coisas que a gente fez de um jeito completamente estabanado, egoísta, maldoso, e fazer que isso se torne assim algo que glorifique o nome dele. E 7, eu confiarei que Deus nunca deixará de me amar.
pois eu estou certo de que nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode estar pensando assim, mas tem sido tão difícil. Parece que aquilo que eu tenho que fazer como servo de Deus, como filho, eu nunca consigo. Continua tentando. Continua agradando a Deus. Continua pedindo ajuda do Espírito Santo. Em todo esse processo, Ele nunca vai deixar de te amar e nada vai te separar do amor dEle. Você continua sendo filho, apesar dos percalços, apesar das quedas. Você continua sendo alguém amado por Ele. E Ele quer te ajudar nessa caminhada. Ele te ama para te aceitar do jeito que você é, mas te ama tanto, 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 que Ele não quer te deixar do jeito que você é. Ele quer te levar cada dia mais perto e mais parecido de Cristo. E esse é o desafio. É criar essa comunidade que não está satisfeita em viver de qualquer jeito, que vence a guerra interior, pois essa é a vontade de Deus. Peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você recebeu um presente maravilhoso. Jesus morreu na cruz por você. Ele te reconciliou com o Pai. Ele permitiu que você tivesse acesso a uma salvação que seria impossível para você. Isso foi de graça. Isso foi por meio da misericórdia e do amor dele. Você recebeu isso, você acreditou nisso, você se tornou filho. Você agora tem a capacidade de escolher fazer coisas que agradam a Deus. Você tem a capacidade de escolher fazer coisas que abençoam pessoas, que edificam a sua vida. E você não precisa mais viver de um jeito que quem se alegra olhando para a sua vida é o diabo. Você não precisa viver mais de um jeito onde você a cada dia se machuca fazendo coisas que não são o plano original de Deus para a sua vida. Você não precisa mais viver uma vida esmagada pela culpa, pela vergonha, por não conseguir fazer as coisas sozinho. O Espírito Santo está com você para viver a cada dia essa proposta e seguir a Jesus, se parecer com Ele, tomar a sua cruz a cada dia, negar a si mesmo, buscar uma vida separada daquilo que você sabe que não glorifica a Deus. Nesses dias nós estamos clamando: não se habitue a fazer e a viver de um jeito que você sabe que entristece a Deus, pois isso só traz prejuízo para você e para a obra que Deus tem para a sua vida. Quando um pai vê um filho se autodestruindo, quando o pai vê o filho seguindo por caminhos que não vão resultar em coisas boas para a sua vida, ele precisa intervir, ele precisa corrigir o filho, ele precisa aplicar uma disciplina no filho para que o filho possa ser resguardado do mal que ele está se auto-infligindo, porque o pai ama seus filhos. Algumas pessoas aqui têm vivido deliberadamente no pecado, mesmo tendo a capacidade de você dizer não para os seus desejos, para as suas vontades. Você tem escolhido a cada dia ignorar a voz do Espírito e ouvir a sua velha natureza, ouvir os seus impulsos, as suas vontades, os seus desejos. Deus te diz assim hoje: meu filho, eu tenho coisa melhor para a sua vida. Isso está te prejudicando, isso está te amarrando, isso está te limitando. Arrependa-se. Arrependa-se, volte para Ele. Volte para mim, que sou seu Pai. Ouça a voz do seu Pai te chamando de volta. Um compromisso mais firme na intimidade com Deus,
Um compromisso mais firme em dizer não para aquilo que você sabe que é errado. Um compromisso mais firme em escolher aquilo que a palavra de Deus ensina em relação àquilo que o mundo oferece. Deus te dá poder para você sair vitorioso. Deus te dá graça, Deus te dá misericórdia, Deus te dá os recursos que você precisa. Não despreza a voz do teu Pai. Esse é um chamado de amor. Pois quando você endurece o seu coração, quando você se afasta de Deus deliberadamente, você escolhe fazer coisas que vão prejudicar a sua vida, a sua família, o seu ministério, vão ofender a Deus. Chega um momento onde Deus precisa, para o seu próprio bem, corrigir você, disciplinar você, para que você entenda que esse caminho não vai te fazer bem, que só haverá prejuízos. Não deixe que esse estágio seja necessário. Ouça a voz amorosa do seu pai dizendo: meu filho, volta, minha filha, volta. Tudo isso só tem esmagado a sua alma e te afastado dos planos tão maravilhosos que Deus tem para a sua vida. Deus, nós clamamos pela tua ajuda. Deus, nós nos arrependemos cada vez que a gente viveu abaixo do padrão de filhos, nos submetemos a julgos de escravidão, vivemos, Deus, em convivência com qualquer tipo de atitude que desonrava o teu nome, prejudicava as nossas vidas, estava fora dos teus princípios. Que o sangue de Jesus possa purificar as nossas vidas, possa vir ao encontro de cada irmão, de cada irmã, limpando a sua consciência, a sua vida. Toda a dureza do coração, Deus, que se habituou a práticas que não te glorificam e acabam, Deus, nos afastando de ti, nos levando por um caminho tortuoso, por um caminho onde o único que sai alegre nisso tudo é o nosso inimigo. Deus, clamamos, Deus, por uma igreja que leva a santidade a sério, uma igreja que escolhe dizer sim para ti e não para qualquer outra coisa que se opõe à tua palavra, aos teus ensinos, aos teus princípios. Todos de olhos fechados, eu quero desafiar você que quer reassumir diante de Deus um compromisso em viver como filho, em viver como filha, em usufruir da liberdade que Ele te conquistou, do poder do Espírito que habita em você, para agradar a Deus e viver o padrão que Ele tem para a sua vida, que é infinitamente melhor do que aquilo que a gente experimentava sem Cristo. No seu lugar, onde você está, você vai assumir um compromisso de receber de Deus esse poder, essa capacidade e renovar o seu compromisso com Ele. Aí onde você está, eu desafio você a se colocar de pé. Só você que ouviu a voz do Espírito Santo e Ele te pede isso. No seu lugar, todos de olhos fechados. Você quer reassumir com Deus um compromisso de levar a sério o seu desejo de agradá-lo, de dizer não para aquilo que oferecem para você, de dizer não para aquilo que você oferece a si próprio, que agrada a você e não a Ele. Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder, o Teu Espírito que habita em nós, nos ajude a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, Deus, a viver como filhos, a viver como pessoas que dizem sim para Ti, não para o pecado, não para o mundo, não para o diabo, e vão usufruir, Deus, de bênçãos, vão usufruir, Deus, de liberdade, vão usufruir, Deus, de capacidades
que vão ajudar cada um aqui a viver o pleno propósito do Senhor para as suas vidas. Aqueles que lutam com a consciência pesada, culpada, com vergonha de coisas que aconteceram no passado, que o sangue de Jesus te purifique, que a sua mente seja lavada, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que você não seja mais assombrado por coisas que aconteceram, que você possa viver uma vida na presença de Deus, andando em luz. Nós te abençoamos em nome de Jesus, para que você seja vitorioso a cada dia, e a cada dia você escolha vencer e usufruir da sua identidade de filho em nome de Jesus. Vamos cantar, a igreja coloque-se de pé. Teus braços sempre abertos, és meu Pai. Meus medos deixo para trás, o teu perdão me abraça, és meu Pai. És tão bom pra mim, Senhor. Tua presença é o meu lar. Toda culpa se desfaz. Eu encontrei teu amor. Graça tão maravilhosa que do céu nos alcançou. O amor de Jesus, rico em misericórdia, com bondade nos cercou. O amor de Jesus. Sei que posso encontrar teus braços sempre abertos, és meu Pai. Meus medos deixo para trás, teu perdão me abraça, és meu Pai. És tão bom pra mim, Senhor, tua presença é o meu lar. Toda culpa se desfaz. Eu encontrei teu amor. Graça tão maravilhosa que do céu nos alcançou. O amor de Jesus, rico em misericórdia, com bondade nos cercou. O amor de Jesus, graça tão maravilhosa que do céu nos alcançou. O amor de Jesus, rico em misericórdia, com bondade nos cercou. O amor de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém vai ser contra você, porque você está do lado vencedor, esse lado é Jesus. Aplauda o Senhor. Saiba que essa semana você pode ser vitorioso diante de cada situação por meio de Jesus, no poder do Espírito Santo. Pedimos a sua ajuda agora na cantina dos jovens. Os jovens querem ir no retiro. Você pode abençoá-los comprando um delicioso cachorro quente com 2 salsichas mais um copão de refri. Vamos servir ali no salão porque está perigando chover. Então lá no salão a gente aceita cartão de crédito, dinheiro, vale, passe, qualquer coisa que você quiser dar a gente aceita. Deus te abençoe em nome de Jesus.